Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu desci para o litoral para poder ver o apartamento que eu estou reformando aqui. Infelizmente não está um dia lindo de sol, está chovendo bastante, mas pelo menos tá calor, né? Porque misturar frio e chuva é muito triste quando a gente está no litoral. Mas pelo menos a temperatura está bem gostosa. Então, nós estamos aqui fazendo um assentamento dos revestimentos de parede, da parte da cozinha e dos banheiros. E eu quero aproveitar para poder passar algumas dicas para vocês que gostam de acompanhar suas obras. E todo conhecimento é importante, né? Às vezes a gente pensa que já sabe tudo, mas sempre tem alguns detalhes que a gente pode acrescentar. Então, vou passar algumas dicas para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tô na parte que é da sala, né? A gente tá com todo o material estocado aqui. E aí eu vou entrar aqui, ó, o corredor que vai dar lá no final no quarto. Tem um quarto aqui, outro quarto ali, outro na frente e pra cá é o banheiro social. Mas antes eu vou dar essa entradinha aqui na cozinha que eu quero mostrar pra vocês aqui o revestimento. Olha só, esse aqui é um revestimento da Portinari, né? Que ele tem esses tons azulados misturados, né? Olha aqui, tem tom de azul, um azul meio acinzentado, branco, que a gente quis remeter um pouco desse azul do mar, né? Então foi essa peça aqui que a cliente gostou bastante para colocar aqui na cozinha. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que é importante vocês prestarem atenção na hora do assentamento. Isso aqui, para quem não sabe, são os espaçadores. Esses espaçadores, eles travam a peça por trás aqui, por quê? Porque você tem que ficar com essas duas peças aqui alinhadas. Fica muito feio o revestimento quando você tem uma peça que está mais para frente que a outra, né? Que forma aquele degrau. Esse revestimento aqui, ele já tem aquele 3D junto, sabe? Não sei se dá para vocês notarem, ó, aqui um pouco dá para perceber que ele tem alguns altos e baixos. Então, é até um pouco mais difícil de você fazer isso, mas não é impossível. Outro ponto importante que vocês têm que perceber é aqui, ó, na junção das 4 peças. É importante que isso aqui fica bem alinhadinho, formando uma cruz, porque imagine só, se essa peça ficar para cima, a outra peça ficar para baixo, aí o desenho vai ficar todo desalinhado. Então isso fica muito ruim. Nesse caso aqui, que é uma peça que tem cores, aparece mais ainda. Talvez se fosse uma peça branca, não aparecesse tanto. Então isso aqui é muito importante. Outra coisa importante, né? Você tá vendo como o desenho, ele tá bem dando continuidade nesse desenho. Porque, por exemplo, quando chega aqui no final da peça, a gente fala essas coisas, parece até uma bobeira, né? Mas é incrível. Às vezes tem pessoas que vão fazer o assentamento, essa peça aqui tá cortada, e não se toca que tem que dar continuidade ao desenho. Mas isso é bem importante. Aqui nesse caso, né, como eu sempre comento com vocês que a minha especialidade é reforma, então o que acontece? Aqui nessa cozinha existia um azulejo bem antigo, esse azulejo era bem mais fino, né? Foi retirado o azulejo, foi retirada a argamassa, só que as novas peças de porcelanato, elas são bem mais grossas do que os antigos. Então, muitas vezes, ó, aqui, na hora que você vai colocar de volta à vista, nesse caso aqui, ó, mais um pouco eu ia ter que refazer a vista. Porque nesse caso aqui, ó, ela ficou bem alinhadinha. Porque novamente a vista, ela vai por cima da peça. Mas
Como aqui é uma reforma, a gente não consegue fazer isso, mas ainda deu certo, né? A quantidade de reboco que foi feito, com mais o argamassa e a peça, ainda foi possível manter a vista. Então, em alguns lugares ela tá um pouquinho solta aqui e outros ela tá bem alinhadinha. Tem mais uma coisa bem importante, que é como que você vai fazer a paginação. Todo profissional de arquitetura, designer de interiores, todo mundo que mexe com essa área sabe que a gente faz a paginação na parede de como que vai ficar esse revestimento. Ou seja, se ele vai começar, por exemplo, o meu no caso, olha, eu comecei desse lado, aqui vocês estão vendo que tem a, a a divisão entre as duas peças, daí foi indo, chegou lá no final, ela terminou numa peça pequena, tá vendo? Por que que eu coloquei essa peça pequena desse lado? Porque aqui nessa cozinha, conforme eu estou montando este balcão, lá no final vai ficar a geladeira. Então a geladeira é uma peça alta, grande, que ainda muitas vezes tem algum móvel em cima, né? Alguma portinha, uma basculante, coisa assim. E eu decidi colocar a emenda aqui porque ela praticamente não vai aparecer. Então, por isso ela ficou para esse lado. Mas para fazer essa paginação, o que que acontece? Tá vendo essa madeirinha que tá aqui embaixo? O profissional que faz o assentamento, ele tem que ver a altura da primeira peça, a altura da segunda peça, a terceira, aí ele tem que deixar a última peça da parede sem nada. E é ali que ele vai fazer a marcação da onde ele vai começar. Então ele prende a peça aqui no chão, depois dele tirar as medidas das peças inteiras, desde cima até embaixo, ele coloca a primeira peça nessa localização, e aí ele tem certeza que ele vai começar a sentar aqui, aí põe a segunda, a terceira e tal, até chegar lá em cima. E quando chegar lá em cima, ela vai chegar inteira. E essa última faixa que tá aqui embaixo, a gente chama aqui de deixar uma saia, né? Ó, tá vendo que desse lado aqui também tá colocado, porque ainda falta fazer esta coluna. Essa saia, ela fica por último aqui na obra, porque antes de você descer com essa peça, a gente primeiro vai fazer o piso. Por quê? Porque esse piso, ele vai até a parede ali, e a peça do revestimento da parede desce em cima dela, dando perfeito acabamento. Aqui eu vou mostrar para vocês o banheiro social, que ele também tá quase pronto. Então, a mesma coisa sobre a paginação, é importante vocês decidirem aonde deve começar a primeira peça. Nesse caso aqui, eu comecei a primeira peça lá do final do banheiro. Por quê? Porque a gente sempre procura esconder aquelas peças que não vão aparecer muito. Então, como pro lado de cá, ó, vocês estão vendo que aqui tá a parte do misturador de parede. E aqui, ó, se você, deixa eu fazer deste lado, se você observar, tem um recorte aqui. Só que esse recorte, ele não vai aparecer, por quê? Porque eu botei a bancada aqui, o armário embaixo e o rodapé alto, e aí já vem o espelho para cima. Ou seja, toda essa faixa aqui, ela será escondida. Eu não quero. E aí, quem entra no banheiro já vai ver as peças por inteiro, tá vendo? Não vai precisar ver esse cantinho, que esse cantinho aqui foi bem crítico, ó, que além dele ter esse recorte aqui, nós temos uma coluna aqui, bem na entrada do banheiro. E pro lado de cá, a gente tem esse revestimento aqui, que também é um revestimento 3D,
eu pegar os brilhinhos dele aqui. É um revestimento 3D. E o banheiro, por também não ter um porte grande, apesar do... Ó, aqui o box, deixa eu fazer assim. Ele não é... Ó, pra vocês terem uma referência. Ele não é tão pequeno, mas também não é grande. Então, eu sempre digo que uma coisa que eu gosto bastante de usar é nicho. Gente, nicho é a solução para tudo. Aqui esse banheiro, ele tem uma coluninha aqui, ó. Esse banheiro é uma construção antiga, né? Porque com tantas coluninhas, não é comum a gente ficar encontrando isso agora. Mas o que eu preferi fazer aqui na paginação? Olha, eu achei melhor. Como eu tenho essa coluna desse lado aqui, eu fiz o mesmo tamanho aqui, eu deixei do lado de cá e centralizei a peça grande. Nessa peça grande eu já aproveitei então para localizar o nicho que vai ser o porta-shampoo do box. O que é bacana nesse nicho? É porque você não precisa comprar aquelas prateleirinhas que você gruda no canto, ou mesmo aquele porta-sabonete de box, né? Que normalmente fica pra fora da parede. E às vezes quando você tá no banho, pode acontecer se você se bater. E o nicho já preserva isso. Depois ele vai ser feito um acabamento aqui, que eu vou colocar a mesma pedra que eu vou usar aqui no balcão do armário. Eu vou usar aqui para dar o acabamento por dentro e fazer uma moldura aqui por fora. Mas isso vem da marmoraria pronto. O colocador simplesmente chega com a peça pronta, vai e encaixa ali no lugar. É bem fácil de fazer e é bem bacana. Continuando aqui a falar da parte do assentamento, gente, olha, uma coisa que é muito importante, tá vendo essa coluna aqui? Essa coluna aqui, para quem às vezes não tem uma referência de acabamento, a pessoa pega e coloca essa peça aqui, e daí chega com a outra peça e gruda aqui. O que vai acontecer? Vai aparecer a espessura da peça aqui. Vocês podem observar em alguns locais que vocês frequentam, às vezes um vestiário de um restaurante ou uma churrascaria, vocês começam a prestar atenção. Porque o que você tem que fazer? Você tem que pegar a beiradinha da peça, você precisa lixar ela, formando uma meia esquadria, tanto dessa peça para essa peça, para que você tenha, olha, eu vou aproximar bem aqui para vocês verem. Tá vendo o acabamento aqui, ó? Como é um acabamento perfeito. É um acabamento perfeito. Deixa eu focar aqui melhor. Olha. Gente, é um rejunte muito pequenininho e olha só o capricho do assentador. Vocês podem ver que não tem um pedacinho quebrado. É retinho. Isso que a gente chama de uma mão de obra de qualidade. É perfeito. E quando tem esse acabamento aqui, fica muito melhor. Depois é só rejuntar tudo, de cima e embaixo, que você praticamente vai parecer como se fosse um pano só, assim, sabe? Eu já expliquei uma outra vez num outro banheiro que aqui, ó, onde tem a última peça, tá vendo? No caso, aqui ele vai ter um forro de drywall. E o forro de drywall, quando você coloca na parede, tem uma peça que contorna todo o ambiente, chamada de... Aqui nós chamamos de tabica, ou a gente chama de destaque. Então, e essa peça, ela precisa se apoiar no topo, bem ali no topo do revestimento.
E essa tabica, ela na hora que você apoia ela ali, ela desce 5 centímetros para depois fazer o forro. Então, para você não perder uma paginação completa, para que a peça ela sempre apareça por inteiro, você tem que pegar e colocar mais um filete. Quando terminar ali, ó, você tem que fazer um filete aqui em cima. Aqui ainda não foi feito isso, mas tem que fazer o filete aqui em cima para que a tabica, esse perfil que é apoiado, ele vai apoiar nessa pecinha que vai ficar em cima, que ela tem que ter no mínimo 5 centímetros. E aí na hora que ela cair, aí o teu forro vai ficar bem alinhado em cima do topo da peça. E aí ela vai ficar aparecendo por inteiro, assim como tem embaixo. Se você não colocar 5 centímetros aqui de revestimento, ela vai cortar essa primeira peça aqui em cima 5 centímetros. Então é super importante você ficar bem atento a isso, que são os pequenos detalhes, né, que deixam a sua obra bem acabada. Então, agora eu passei algumas dicas para vocês. Para quem não gosta de fazer acompanhamento de obra ou executar como o que eu tenho a dizer para vocês? Eu vejo alguns profissionais que muitas vezes ficam chateados porque eles fazem só a parte de projeto e não executam as obras. E isso, para quem quer ter um portfólio com suas obras, dificulta bastante. Por quê? Porque você aí que só faz a parte de projeto, você, nossa, entrega o teu projeto super detalhado, né? Para que qualquer construtora ou mesmo os empreiteiros executem a obra sem problema algum. Só que quando a gente entrega esse projeto para o cliente e ele que vai contratar alguém, você fica sem saber quando que essa obra vai ser executada. Então eu senti muito isso na época que eu não executava a obra, que eu nunca sabia quando que aquilo ia acontecer, porque principalmente quando a gente está no início da profissão, você quer ter projetos seus executados para que você possa mostrar como referência para os próximos clientes, né? Então, a solução para isso é realmente a gente dar continuidade a esse serviço, não só fazer a parte de projeto, como também fazer a parte de obra. Só dessa forma que você vai ter certeza quando que essa obra estará terminada, porque afinal de contas foi você que está por trás disso. Então, quando tudo estiver pronto, você vai estar ali bem tranquilo para poder fotografar tudo e colocar no seu portfólio aquela obra, poder colocar no seu site e não ficar dependendo do cliente fazer, ou com quem fazer, ou quando fazer, e você tem que ficar procurando esse cliente para saber se aquele projeto está pronto. E às vezes é chato, a gente não quer, né? Já me aconteceu algumas vezes a pessoa pegar o projeto e nem sabe quando que vai executar. E principalmente se não é você que executa, então você, por mais que ele não tenha esse tempo, você nunca vai saber. Se você executa, aí no caso já fica um pouco diferente, porque quando chegar o momento dele executar, provavelmente ele vai te procurar. Por quê? Porque ele já está acostumado, você já fez aquele atendimento, ele já ficou satisfeito, vê que você é uma pessoa, é um profissional, que ele teve uma empatia, então com certeza ele vai te procurar. É isso aí, gente. Procure então dar seguimento nos seus projetos
e ir fazendo a obra. Vai dessa forma que eu tenho certeza que você vai ter muitos projetos para poder fotografar.